Muito bem, gravando, não sei para quem vai, aí depois eu fico sabendo quem é. Para a gente poder disponibilizar para vocês mesmos, tá? Esse é o grande motivo. Ok? Muito bem. Deixa eu aproveitar. Hoje eu te queria começar, na realidade, falar um pouquinho sobre lá peraí, no cronograma de aula. Hoje, não exatamente hoje, mas a sequência, né, era falar um pouquinho sobre a gestão da produção no atual ambiente competitivo das empresas. E, enfim, falar um pouquinho sobre ambiente competitivo, né? E aí eu peguei, deixa eu voltar aqui, vou compartilhar um texto que eu mandei para vocês. Alguém já leu o texto? Faz um joinha quem leu o texto, saca? Assim, ó, tipo, eu li. Professor, mas o senhor acabou de mandar. Ah, mas não sei, pô, de repente alguém já leu, né? Não sei. Ih, o Guilherme mandou mãozinha para baixo, não leu. É legal que você pega, o Luiz também não leu. É legal a gente pega os desavisados, né? Fala, cara, mas já faz uma semana que eu mandei para você esse texto. E ele fala, professor, eu não tive tempo. Não, brincadeira, tá? Brincadeira. É um texto fácil de leitura, tá? Não é difícil, não. Ele, nada que uma hora você não lê ele, né? Mas assim, mas não tem problema. Eu mandei muito em cima da hora também, então faz parte, tá? Então eu vou compartilhar com vocês esse texto e assim, compartilhar. E a gente vai ler junto ele. Não, brincadeira, não vamos ler junto não, porque seria um problema. Eu grifei alguns pontos e eu queria conversar um pouquinho sobre ele, né? Bom, eu acredito que esteja aparecendo para vocês o texto, correto? Isso, legal. Ver. Deixa eu ver. Tela inteira. Tela inteira não fica bom, não. Dá um F11, acho que fica bom. Deixa eu ver. Mais ou menos. Deixa eu dar a tela inteira, vai. Ver tela inteira. É a mesma coisa. Ver. Página editar. Zoom, tela inteira. Deixa a tela inteira. Gente, então, eu vou trazer aqui uma canetinha, se precisar, né? Pra gente escrever. De qualquer forma, lembra, esse conteúdo já está disponível no Classroom para vocês, tá? Peguei esse texto aqui do professor José Ernesto de Lima Gonçalves, da Fundação Getúlio Vargas, né? E é um texto um pouco antigo, ele é de 1979, eu acredito. Mas, assim, vocês vão... Eu acho, né, que não dá para perceber que ele é antigo, né? De tão atual que é esse tema, né? E eu começo aqui falando alguma coisinha assim que ele escreveu, eu grifei. Ele começa o seguinte, aqui é o resumo, né? A estrutura de um artigo, mais ou menos assim, né? Começa sempre com um resumo. E pelo resumo você já tem uma ideia sobre tudo que está escrito, mas enfim. O futuro pertence às empresas que conseguem explorar o potencial da centralização nos seus processos. A reengenharia e outras iniciativas destinadas a dar forma aos negócios e às organizações já transformaram o processo de trabalho. Agora é necessário as pessoas que trabalham. E assim, eu queria muito fazer um debate com vocês em relação a esse assunto, mas eu queria que vocês fossem se soltando, né? Então eu não vou forçar vocês nesse primeiro momento, não. Mas assim, o que ele está querendo dizer com isso, né? Isso em 79, né, falando sobre o futuro da... na realidade é um artigo que ele fala um pouco sobre o novo modelo organizacional, né,
E esse novo modelo organizacional, ele está, de fato, relacionado a algumas questões, e, aliás, profundas questões, né? E eu posso dizer para vocês que uma das questões, ou não, dentro desse conjunto, evidentemente, é uma mudança de postura, uma mudança de hábitos da própria sociedade. Esse é um ponto que ele é indiscutível, né? Então, se a gente pegar a sociedade da década de 80, da década de 70, da década de 60, e comparar com a sociedade de hoje, por exemplo, ela é bem diferente nos quesitos de exigências. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Não sei como que na casa de vocês, né? Quer dizer, eu imagino, né? Mas não posso afirmar. É possível que antes de abrir alguma coisa que esteja lá guardado, sei lá, sei lá, uma lata de um enlatado qualquer, é bastante provável que a grande maioria de vocês tenha o hábito de olhar a data de vencimento. Estou correto? Mas e se eu falasse para vocês que alguns anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, não é tão pouco tempo assim, eu sei disso, nem se colocava a data de vencimento em enlatado, vocês acreditam? Que os enlatados eles eram avaliados em relação à possibilidade de utilização dele, digamos assim, em função dele estar ou, melhor, ou, né, estufado e ou enferrujado. Então, assim, bateu amassado também, tá? Então, amassado, estufado e enferrujado. E ou, né? Não precisava ser os três. Qualquer uma desses quesitos aí já inviabilizava, digamos assim, não para é uma cultura popular, né? Já inviabilizava o uso, pelo menos assim, as pessoas tinham um pouco de medo de usar o enlatado. Alguns enlatados são perigosos, eles podem desenvolver problemas sérios, né, de intoxicação alimentar. E uma das formas de saber era vendo o estado da lata, né? Então, tá estufado, melhor não, tá estragado. Ou então, tá enferrujado, melhor não, tá enferrujado. Não troca, não, né? Enferrujava com muita facilidade, era tudo, todos os latados eram de folhas de aço galvanizado, né? Ainda né? De certa forma ainda só não sei se é galvanizado atualmente, que é meio dourado, né? O galvanizado era mais prateado. Mas hoje, de qualquer forma, a sociedade é mais rigorosa nesse sentido. Então, a data de validade é uma coisa muito importante, coisa que naquele tempo não era. Então, houve uma mudança postural da sociedade, e ela vem mudando cada vez mais. É óbvio que muita porcaria ainda a sociedade ainda aceita, né? Mas já não que nem antigamente. Uma outra coisa que mudou bastante, né, nesse comportamento da sociedade foi em relação a hábitos também, foi de alimentos. Então, por exemplo, algumas coisas eu acho que piorou, né? Pioraram, outras nem tanto. Mas eu lembro que quando eu entrei para trabalhar na Companhia Campineira de Alimentos, que atualmente é a Arcor, só que não tem nada a ver com a Arcor, né? Era outra fábrica, quer dizer, é o mesmo local, possivelmente as máquinas são as mesmas, algumas, né, ou muitas, mas naquele tempo era outra fábrica, né? Não tem nada a ver com o que é hoje. E quando eu entrei lá, fabricava-se biscoito, como fabrica hoje, balas, que não fabrica mais, né? Deixou de fabricar quando virou Danone, e eu estava lá quando extinguiu a produção de balas, e doces, eu estava lá também, mas ainda era Campineira, era biscoitos, era a Campineira, tinha linha de doces, fabricava doces, balas, pirulitos e biscoito, né? E os doces, eu quero falar um pouquinho sobre doces e balas, né?
Eu lembro que tinha um gerente de produção argentino, o senhor Johnson, e, ele tinha vivido boa parte da vida dele na Suíça, né? Então era um especialista de chocolate. Ele foi o cara que montou a fábrica da Toblerone no Brasil. Então, assim, uma pessoa muito com muito conhecimento naquele tempo, né? Naquele tempo. E ele comentou uma coisa assim que me chamou a atenção, que foi o seguinte: ele falou assim, o brasileiro, falou desse jeito, o argentino falando de brasileiro, imagina. O brasileiro não tem paladar. Ó. Isso foi possivelmente em 1990, 1991, alguma coisa assim. O brasileiro não tem paladar. Acho que foi em 1990 que ele me falou isso. Foi quando eu entrei lá. E, e eu olhei, e eu falei assim, mas senhor Johnson, mas por que o senhor afirma isso? Ele falou, porque vocês gostam de bala muito doce, só açúcar. E de fato, as balas eram muito doces. Mas a minha ignorância era tanta que eu falei assim, tá, mas como que é lá fora então? Como que é? Como que é na Europa? Ele falou, não, lá não é tão doce, é menos doce. É mais ácida, menos doce. Eu falei, e na Argentina? Na Argentina aqui na Europa é mais ácida do que doce. Então tá. É. E, e de fato, né, esse costume mudou. Hoje, se você vai comprar balas, lógico, tem balas hiper, mega, ultra doce. Ainda tem. Mas nós temos uma quantidade de balas não tão doces no mercado que fazem muito sucesso. Isso não era assim no passado não tão longo, né? E já que eu falei em doces. Os doces da minha geração e das gerações anteriores é diferente dos doces de vocês, gente. A gente, quando falava em comprar doce, era, não que não tenha, hoje tem, mas não é comum, não é uma coisa tão trivial para vocês, né? Para a gente era. A gente ia nos bares que vendiam e aí comprava os doces. Os doces que mais vendia era paçoca, ainda tem, eu sei, mas paçoca, pé de moleque, suspiro, que mais? Doce de abóbora, esses doces ainda existem, mas não é uma coisa tão assim comum a garotada ficar comendo. Hoje o comum ficar comendo é chocolate, né? Naquele tempo, não, o chocolate era muito caro, tinha pouco, era muito caro e não era digamos assim, uma coisa que estava na nossa cultura. Então, a sociedade ela vem mudando. Ah lá, isso, eu gosto quando comenta, é isso aí. Zé Vitor, obrigado. Suspiro é bom, o Zé Vitor, mas o suspiro que vendia é um suspiro que, assim, existe o suspiro caseiro, que você compra, inclusive, em algumas padarias, né, que é um suspiro que primeiro ele é caracteristicamente meio creme, né, meio entre o branco e o levemente amarelo, mas principalmente mais creme. E às vezes ele fica até uma massa, digamos assim, mais grudenta dentro dele, né? Que é dependendo a forma de cozimento, mas esse daí de forno, mas esse daí é o suspiro, como que eu diria para vocês, é um suspiro feito de ovo mesmo, né? De clara de ovo. O meu tempo, né, ainda tem, mas era um suspiro que parecia, gente, sem brincadeira, parecia isopor, não tem o que tirar. E ele tinha umas pontinhas, eu vou ver se tem aqui a foto dele. Opa, era aqui, quer ver? Suspiro. É uma porcaria, suspiro industrializado. É uma tremenda porcaria. E eu gostava. Vende ainda, tá? Eu sei que vende, mas olha, essa porcaria aqui. Abrir uma imagem aqui. Ó. Cadê? Aqui. Essa porcaria aqui, ó. E a gente gostava disso aqui. Eu gostava. Pé de moleque. Né? Ah, legal. Enfim, mas mudou, né? Então, Maria Mole, né? Então, sei lá, vamos colocar aqui
né? Mas tudo industrializado, que é tudo porcaria. Maria Mole, né? Não tem nada a ver com aqui as Maria Mole. É isso aqui, ó. Esses doces aqui que vendia pra caramba. É o que tinha. Assim, era em vendas, né? Normalmente em bairro tinha as vendas, os bares mesmo, né? Vendia doces, tinha aquele monte de doce que é pra garotada, e eram essas porcarias aqui, né? Então a minha geração um pouco mais antiga que a minha, inclusive, isso é tudo era o doce da época, né? A gente comia com gosto, né? Doces da década de 80, doces da década de 70, deixa eu colocar aqui. É, vai ter muita bala tal, né? Mas enfim, dadinho desse tempo, esses doces de copinho, que é de banana, mas de banana não tem nada, né? Então, esses pipoca, essas coisas tinha. Olha o cigarrinho de chocolate, gente. Hoje nem pode isso aí mais, né? Imagina, isso aqui hoje, isso aqui seria um problema, né? Isso aqui seria um problema, porque está induzindo ao cigarro, ao fumo. E naquele tempo não tinha esse tipo de problema, né? Então, existia, né? Depois isso aí vai evoluindo, né? Então você vai tendo um aprimoramento do, do paladar da população, digamos assim, e eu não sei se melhorou ou piorou, honestamente eu não sei, mas é isso que aconteceu, né? Então nós temos uma, é, uma mudança cultural na população, onde ela passa a ser um pouco mais exigente. Isso tem a ver com o nível de enriquecimento também, né? Canudinho doce de leite, é verdade. Canudinho doce de leite era bom, é bom mesmo. Eu tô pensando que vocês são novinhos, vocês não são muito novos, não. Vocês conhecem tudo que eu falei, poxa, caramba. Não, brincadeira, eu sei que ainda existe, mas era diferente. Algumas coisas do que vocês estão falando é até difícil de achar, né? Assim, não é que seja difícil, mas assim, você não acha em qualquer lugar, né? Antigamente achava em qualquer lugar, né? Vendia muito, né? E as organizações, as empresas também estão tendo que se adaptar a todas essas mudanças. É verdade que um pouco dessas mudanças é justamente uma coisa que esse texto vai falar mais à frente, que é a tal de globalização, né? Então o que acontece? Quando uma empresa, principalmente uma multinacional, ela se instala no país, ela não vem aqui para produzir aquilo que nós estamos acostumados a produzir. Ela vem aqui para produzir aquilo que ela produz lá fora, é sucesso, e ela quer colocar aquele modo de vida aqui, né? Então, por exemplo, vocês vão no shopping comer donuts, não é? Nem sei como que é o donuts, aquele do shopping é diferente, né? Não é esse furadinho, é aquele outro, né, não é furadinho, nem sei se acha aqui. Mas você vai comer esses donuts, esses biscoitinhos meio sem vergonha, que quase não tem recheio, né? Que é um pouquinho diferente, né? Eu não lembro a marca que tem lá do shopping. E o nosso. Ah, é verdade, Arton. Esses doces são bem comuns no interior ainda, concordo. Perfeito. E então vocês vão lá comer donuts, né? Que não é exatamente esse, mas. É, é, e no meu tempo, né? Antigamente a gente comia sonho sei lá, deixa eu colocar de doce aqui. E a gente comia isso aqui, né? Sonho. Tá, eu sei que vocês comem. mas não é chique, né? O chique é o Donuts, né? Concorda? O chique é o Donuts, que vende lá no shopping. Tem lá como fala? É, aquela lojinha fora lá. Dunkin' Donuts. Vamos colocar isso aí. Dunkin', Dunkin' Donuts. Cadê isso aqui? Imagem. Mas não é. Mas
é aquele fechadinho, você sabe qual é, né? Então é um fechadinho que tem só o recheio, não vem nada de recheio dentro, né? Enfim, é tipo esse aqui, esse aqui. Deixa aqui, abrir imagem, esse aqui. Opa, esse aqui. Esse aqui, né? Então é tipo isso aqui, mas ele nem vem com tanto açúcar assim, às vezes não vem com nada. Ele só tem um pouquinho lá dentro de recheio, né? Então ele vem com isso aqui, que é uma coisa mais de uma franquia e vai vender aqui no país. E o nosso famoso sonho, que, né? Sonho doce, sonho, nosso querido sonho, ele não é tão chique, né? Então, enfim, são mudanças, na realidade são culturas, né? Ou então você tem uma cultura de um refrigerante Vanucci, na região de Campinas, né? E, né? Então aqui, abriu nova guia. Então, esses refrigerantes Vanucci, que era uma fábrica de refrigerantes de Campinas que fechou há muitos anos. Não era muito bom, não, era meio ruimzão esse aqui, tá? Mas que você tem outros tubaineiros aí espalhados pelas cidades, né? Cada cidade tem um. Então você tinha isso aqui, e de repente quem domina o mercado é uma Coca-Cola. Né? E incrivelmente tem gente, com certeza entre vocês tem, que vai falar que isso aqui é uma delícia. E tem gente entre vocês que vai falar, nossa, é ruim pra caramba, né? E, e esse cara aqui, que é ruim mesmo, esse cara aqui, ele pegou e, né? Por quê? Porque foi imputado, foi embutido, né, na nossa sociedade também alguns valores, né? Alguns valores digamos assim, artificiais, né? No sentido de fazer a gente gostar dessas coisas, né? Bom, essa é uma ideia, né, de mudança de sociedade, mas existem outras mudanças também, né? A própria tecnologia, ela faz mudar. Aí, o que acontece é que essas empresas, elas existem, fabricam os produtos, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, deixa eu voltar aqui, automóvel, automóveis da década de 50. Né? Esses eram os carros que tinham na década de 50. Né? Eu particularmente acho até bonito, mas não cabe mais, né, gente? Então, esse é os carros da década de 50. E aqui a gente vai falar na década de 2000, sei lá, 2000. Sei lá. Né? Ou de 2020. As coisas vão mudando. Né? Então, você vê que existe uma necessidade de olha que bonito isso aqui, né? Bonito. Existe eu curto esses carros velhos, assim, acho bacana. Então existe uma mudança na sociedade bastante forte, uma mudança de comportamental, né? De costume, por exemplo, do rádio antigo, esse aqui, por exemplo, esse aqui, né? A ideia, né? Não que ele seja velho, né? Mas vamos pegar um rádio aqui, ó. Rádio década de 50. Então a gente pega aqui um rádio da década de 50, que pegava AM, ondas médias e ondas curtas, né? E você provavelmente nem escuta, né, gente? Nem escuta rádio, se escutar FM, né? Com o rádio da década
sei lá, de 2000, tá, né? A diferença é muito grande, né? Então, assim, houve uma evolução. Mas, sobretudo, uma mudança do rádio, da década, por exemplo, de 50, para a televisão, para a TV, da década de 50, né? Não colorida, tá? Colorida no Brasil chegou em 78, se não falha a memória. Não foi em 50, não. Em 50 surgiu a televisão mesmo. Então, assim, uma mudança cultural, né? Então, se a gente pegar nesse aspecto, a gente tem uma mudança do rádio para a TV e para a internet, para o computador, para a internet, né? Computador da década de 90, né? Então, fomos para os computadores da década de 90, né? Que eventualmente, rodando com certeza não tem, porque não, só se for uma coisa muito proprietária. Esse Guaraná Jesus eu já experimentei, é legal, viu? Vocês sabiam que tem Coca-Cola? Eu não sei se eu falei para vocês já. Vocês sabiam que tem Coca-Cola amarela? Vocês sabiam? Coca-Cola Andina. Não, não, é Coca. Aqui, ó. Coca-Cola Andina. Eu vou mostrar para vocês. Imagem. É Coca-Cola mesmo, eu tomei. Coca-Cola Andina. Mas tem que ser lá no Andes, nos Andes. Coca. Deixa eu colocar como Coca Andina. Acho que Coca. Não sei se é Coca Andina ou é Cola Andina. Professor, é Inca Cola, não é? Inca Cola, isso. Inca Cola, perfeito. Inca Cola. Eu tinha falado isso para vocês já ou não? Aqui, ó. Isso é uma Coca-Cola, gente. E é mesmo, tá? Não vai pensar que, não, não, nada a ver. Não, é sim. Ela tem o gosto da Coca-Cola e ela é da Coca-Cola. Se pegar um rótulo dela, não sei se dá para ver, sem açúcar. Mas assim, se a gente pegar o rótulo dela, vai estar lá que é do grupo Coca-Cola. Coca-Cola Corporation. Tá? Isso é Inca Cola, é desse jeito aí. Amarelinha. Você tem, Henrique? Ô, rapaz, isso aqui é. Eu tomei várias lá no Chile. No Chile e na Argentina. Não lembro se foi no Chile ou na Argentina. É perto lá da Cordilheira dos Andes que você vai encontrar essa Inca Cola aqui. Vende bem lá. Bom, é costume deles, né? Bem interessante, né? Bom, continuando um pouquinho aqui opa, a ideia, né? Nessa linha, as empresas elas precisam enfrentar essas mudanças, mudança do comportamento da sociedade, no sentido como cliente, mudança do comportamento da sociedade no sentido de funcionários, né? Porque assim, se há uma mudança comportamental em todos os aspectos, e isso se deve em parte ao enriquecimento da sociedade, né? Eu sei que a gente ainda tem, não é que eu quero falar que é um horizonte muito positivo, muito otimista, não é isso, mas existe um certo enriquecimento de uma parte significativa da sociedade, né, sem entrar nesse mérito político dessa questão, mas isso faz com que os hábitos de consumo e também com outros requisitos, como, por exemplo, educação, ensino, ele vá se aprimorando, né, ele vai cada vez mais. Então, por exemplo, você possivelmente vai estudar mais do que os seus pais, possivelmente, não sei. Seus pais provavelmente estudaram mais do que os seus avós, e assim vai, seus avós estudaram mais do que os seus bisavós. Lógico que não dá para a gente falar que isso daí vai ser sempre assim, né? Eu não consigo falar isso para vocês, mas digo que isso é uma tendência, pelo menos pelo momento, né? Onde a educação ela vem aumentando, os hábitos vêm modificando, né? Enfim, não digo que a sociedade está melhorando, não é isso, mas ela está evoluindo de alguma forma, né? E isso se reflete nas organizações, porque ela tem recursos humanos que está dentro dela, ela tem, na realidade, pessoas que estão dentro dela, e ela tem clientes que
são pessoas. Para falar a verdade, tudo é feito por pessoas, para pessoas, através de sistemas e máquinas, né? No fundo é isso, né? E aí ele faz uma tratativa à área de RH, que é uma área de recursos humanos, é uma área que cuida de pessoas dentro da empresa, depois eu falo um pouquinho mais sobre ela, né? Que precisa fazer uma tarefa extremamente difícil, né? Dentro da modernização das empresas, né? Porque o que é a área de RH, né? O que a ciência de RH tem que fazer? Mexer com pessoas, alterar o pensamento, alterar comportamento. E isso é muito difícil, entendeu? A coisa mais difícil que tem é comportamental. Tudo aquilo que a gente consegue corrigir comprando, né? Trocando, comprando, é mais fácil. Tudo aquilo que a gente precisa corrigir mudando comportamento é muito mais difícil, sem dúvida nenhuma, né? Então, é o caso em tudo que você vê na recente política, que é feito, tudo aquilo que basta fazer um investimento em dinheiro e comprar, está resolvido, resolve. Mas tudo aquilo que envolve mudar o comportamento humano, nada está resolvido, né? E não dá para a gente culpar um ou outro, é um problema crônico, né? Então a gente não consegue acabar com a criminalidade, é comportamental, não é? Não adianta investir em polícia, em arma, não adianta, não é isso, né? Você tem que mudar comportamento das pessoas. E isso é o difícil, mas esse é o grande desafio, né? Então, ele fala, inclusive, aqui, esse artigo, né, que ele fala sobre a necessidade de romper com o passado, deixar de lado alguns conceitos e experiências que são tradicionais, eram tradicionais, e criar novas oportunidades e soluções criativas, né, para as empresas, para ela poder enfrentar esse novo mundo, né, que está chegando, né. Existe alguns autores que eles dividem digamos assim, as fases da indústria, né, com a Revolução Industrial, depois eles colocam depois da Revolução Industrial, que são duas revoluções, né, eles colocam uma revolução que é a revolução, não é exatamente uma revolução, mas eu vou usar esse termo de revolução, que foi a de Ford, né, com Taylor e Ford, quando mudou o modelo de produção, passou a ser produção seriada. Depois eles colocam uma que é uma revolução com o toyotismo, que foi as novas implantações da Toyota, né, do Toyota, que mudou para Toyota, que produz carro com um outro conceito, muito embora tenha o Sloan, um pouco antes, que mudou também uma outra ideia em relação a essa questões de automotivas. Depois a gente entra na era digital, né? E a gente está vivendo uma nova transformação do mundo, uma transformação que eu não lembro o nome que eles usaram, mas é uma transformação que é até superior à digital, né? À informática. Nós estamos numa coisa acima ou à frente da informática. Então, pensando em todas essas mudanças comportamentais, né? O grande desafio é você conseguir fazer com que as indústrias, os empreendimentos consigam sobreviver, né, e tirar algum proveito de tudo isso, né. Eu falei na aula introdutória sobre empresas que dormiram no ponto e morreram, né, e não são poucas. Eu falei da Olivetti, mas nessa lista não é só Olivetti, a Polaroid, a Kodak, muitas empresas no setor, no segmento de informática, de software, como Alta Vista, como o Netscape e tantas outras, né, que começaram com uma baita ideia e um baita produto, mas eles não evoluíram e morreram, né. Então, você vê como que nós estamos numa situação muito complicada. Outra coisa, eu diria para vocês que antigamente uma empresa, ela nascia, ela crescia e morria. Quer dizer, na verdade isso aí não é verdade. Isso daí é verdade que isso sempre foi assim e ainda hoje é assim. Todo organismo ele nasce, cresce e morre, né? Uma empresa é a mesma coisa. Só que antigamente ela
tinha um tempo de vida, digamos assim, uma expectativa de tempo de vida relativamente longa, porque o comportamento da sociedade era que não existia um ambiente competitivo muito forte, tinha poucas, né? Então, por exemplo, eu diria para vocês, tinha a Olivetti lá no passado, com máquina de escrever, mas não tinha tantas fábricas de máquina de escrever, entendeu? Hoje não é bem assim, né? Hoje você pensa fábrica de qualquer coisa, de caneta, tem um monte de fábrica de caneta. Fábrica de cola, tem um monte de fábrica de cola. Fábrica de clips, tem um monte, e assim vai. Né? Só não vai ter se é um mercado que não vale muito a pena. Aí não tem muito. Então, ele fala aqui da organização orientada para o processo, né, que ela está surgindo como uma nova forma organizacional, isso lá em 79, 80, né, que deve ser dominante, né, então focado em processos, né. A ideia aqui é justamente alinhar o desempenho, né, dessa empresa para um mundo, um ambiente de competição global, né. E aí ela tem que se adequar a isso. E é o que nós estamos vendo, né? Atualmente é isso, né? Então, assim, tem uma série de coisas que se toma-se decisão, o preço do petróleo, por exemplo, a OL também. Vocês chegaram a ver a OL, né? A OL era um provedor de internet que, pifou, né? Aliás, todos os provedores de internet pifaram, né? Sumiu. Né? Para você ter internet, você tinha que contratar um link de internet e um provedor, gente. Não sei se vocês sabem disso. Nós éramos obrigados a ter um link e um provedor. Só que aí começou a ter o pessoal que vendia o link e dava o acesso como provedor. Então eles eliminaram esses provedores. O AOL era um provedor de internet, né? Você tinha que contratar um link, o link na época, eu nem lembro quem que dava link. Eu acho que não era Vivo. Não era Vivo. A Vivo acontecia assim. A Vivo, mas bem no começo. Você contratava Vivo, mas você tinha que ter um provedor de internet. Aí o provedor de internet que te fazia esse meio campo. Depois a Vivo mesmo começou a fazer esse meio campo. E hoje qualquer uma é assim, né? Você contrata um link de internet, já sai funcionando, né? A gente tinha que contratar esses provedores aí, nem sabe o que eles faziam, né? Enfim, eles eram um meio de campo aí para fazer você se comunicar com a internet. Não físico, né? Mas de software. Eu tinha um que era Sigma BBS. Deixa eu ver se existe ainda. Será que existe? Ó, Sigma BBS. Aliás, esse BBS, olha, tem ainda, hein? Não, tem não. Não é possível, não existe mais. Esse Sigma BBS, esse BBS era uma forma das formas de se comunicar, gente, né? A gente comunicava, a internet estava começando ainda, mas está começando. E assim, não tinha e-mail também não tinha. Estava começando também. Minto, tinha o e-mail, mas e-mail não tinha nada a ver com internet, entendeu? Uma coisa é e-mail, outra coisa era internet. Mas nem tem aqui. Né, aqui eu tentei Sigmanet, não, nem tem mais, justiça, comércio, olha lá, teleprocessamento, comércio, aí, existia, tá vendo? Fechou tudo. Antigamente, você quando tinha um tal de BBS mesmo, né? Era uma forma de comunicação. É como se é difícil explicar para vocês. É uma abertura de um link que você ia para eu nem lembro o nome, mas a gente chama de BBS, né? Mas você ia para uma região onde ali você conseguia se conversar em tempo real com as pessoas. Que nem o que nós estamos fazendo aqui, mas era por escrita, não era por voz, só escrita. Bom, é até difícil de lembrar desse tempo, porque era muito árduo, né? Assim, não foi assim uma fase que a internet emplacou,
né? Ainda não, estava bem no começo. Internet já estava começando, tinha essa tal de eu acho que era Telnet, acho que Telnet que chamava, não lembro. Mas enfim, que você conseguia se comunicar, então você tinha que entrar ali, você tinha que escolher, você ia para internet, que não tinha quase nada, ou ia para comunicação, que todo mundo usava, é para fazer chat, mas eram telas assim, ó, vou mostrar para vocês, telas desse jeito aqui, ó. Assim, tela desse jeito, entendeu? É uma tela, um prompt, tinha um prompt, praticamente era mais preta, talvez, né, mais viva essa cor, mas era assim, desse jeito, você tinha que ver quem que estava lá e você tinha que conversar com a pessoa, entrar com um canalzinho para conversar com a pessoa e você conversava desse jeito, então imagina a gente conversando assim, oi, tudo bem? Aí ficava lá pensando, aí de repente vinha a resposta, né, mas você não via que a pessoa estava escrevendo. De repente vinha a resposta, ou não vinha, você fala assim, você morreu, não respondeu ainda, entendeu? E assim, esse era o formato que tinha antigamente, tá? Década de 90, gente. Não é tão antigamente assim. Tipo CMD, tipo CMD, tipo CMD. Mas era, deixa eu ver se eu lembro, aqui, BBS, sistema permite conexão via telefone. Essa aqui mesmo, é Telnet mesmo, tá vendo? Esse aqui, ó, vai achar aqui, ó, não sei se vai ter a imagem, né? Porque era horrível. Ah, nem apareceu aqui. Mas estava aqui, ó. BBS Wikipedia Board System, sistema que permite conexão de via telefone, Ah, sim, era linha telefone, tá? Era discada, né? O Telnet era discada, né? E é até difícil aqui, ó. Até difícil de achar. Bom, tudo isso para falar das mudanças ambientais, assim, né? O futuro vai pertencer às empresas que consigam explorar o potencial da centralização de seus processos. Né? E o autor ele afirma isso, né? Olha, uma empresa que conseguir centralizar seus processos, potencial na realidade, né? Uma empresa que consiga extrair o máximo de seus processos, mas principalmente não só o processo produtivo, mas o processo como um todo, entendeu? Não é só, não está em questão aqui só a área de produção, mas está aqui em questão a área de engenharia, a área de vendas, todas as áreas da empresa. Então, se ele conseguir centralizar todos esses processos, todos, sem exceção, pegar toda essa massa de trabalhadores, intelectuais, e focar no negócio, essa empresa ela vai sobressair. É isso que ele quer dizer, entendeu? Coisa que eu lembro muito bem, no passado, era assim, faço o que eu falo, não, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Já ouviram falar disso? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Isso é uma agressividade sem tamanho, mas que imperava no passado, né? Ou assim, você não tem que dar teu palpite, você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Imagina um chefe falando isso para o seu funcionário. Você não tem que parar para pensar nada. Você é pago para fazer. É mole? Esse era o pensamento, gente. Digamos assim, eu não vou falar para vocês que era até a década de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, porque até hoje tem, entendeu? Até hoje isso existe. Existe líderes, existe que não é líder, existe chefe, existe patrões que pensam desse jeito. Que o funcionário não tem que pensar, tem que fazer, né? E assim, não dá pra gente pensar que isso tá certo, né? Isso é um absurdo, o pensamento dessa forma, né? Quem pensava desse jeito era Ford. Henry Ford pensava que os funcionários não eram pagos para pensar, eles eram para fazer. Para pensar, ele tinha gente que era para pensar, mas não os outros. Os outros era para fazer, para montar o carro, tá? Por quê? Mas é lá na década de 1910, 1920, né?
Poxa, faz 100 anos isso. Eu acho que naquele tempo ele tinha razão. Por quê? Porque era um modelo que estava, né, em curso. Hoje, a ideia é bem diferente. Hoje você precisa que as pessoas dê ideia, a gente precisa ter criatividade, né? Uma outra coisa que fala o texto é da reengenharia. Não sei se vocês já ouviram falar. A reengenharia é você repensar aquilo que você faz. Então, por exemplo, um processo típico de reengenharia de um projeto eu vou lá e faço um projeto de um circuito eletrônico, por exemplo. Funcionou, ótimo. Agora eu volto pensando o que... Isso é o clássico de reengenharia. Eu volto pensando no projeto o que eu posso simplificar nele para baratear. Isso é reengenharia. Agora, eu rever todos os meus processos da empresa, o processo em recursos humanos, o processo na segurança patrimonial, o processo na segurança do trabalho, o processo em vendas, o processo em marketing, o processo na produção, o processo, enfim, na engenharia. Se eu pegar e reavaliar todos esses processos, né, isso é uma forma de dar uma cara nova para o negócio. Fazendo essa reengenharia, repensando tudo que está sendo feito, para fazer diferente, né? Ao invés de eu ter um departamento que só me dá custo, por que não ter um departamento que me dá lucro? Né? Ao invés de eu ter um departamento, por exemplo, de qualidade, por que não ter um departamento que vende qualidade? Eu presto serviço de qualidade com ele, por exemplo. Né? Então, isso é repensar essa ideia. Gestão de pessoal, aqui ele fala um pouquinho da área de RH, a importância do RH, recursos humanos. Né? Quando a gente fala de RH, só para vocês saberem, o RH ele é responsável por algumas atividades, como gestão de pessoal, contratação, administração da vida do funcionário dentro da empresa, né? Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, benefícios, se ele vai ter vale transporte, se ele vai ter assistência médica. Então, quem cuida disso é o RH que dá lá o cartãozinho, enfim, que troca a carteirinha do Unimed, é o RH que faz isso. Avaliação de desempenho, é uma coisa que normalmente faz uma vez por ano para ver como que você está indo, né? Que nem a gente faz prova, é a mesma coisa na empresa, só que não é prova, né? O que vai acontecer, teu chefe vai falar o que ele acha de você. Teu colega vai falar o que acha de você. E isso vai ser tudo compilado e vai ser feito um relatório e isso vai chegar para você. Olha, você é assim, 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 assado. Quer dizer, de uma forma sutil, né, para não deixar você bravo e assim, desmotivado, mas principalmente para te orientar como você pode ser uma pessoa melhor, né? Serviço social, o funcionário está passando uma situação difícil, aconteceu, deu uma enchente, ele perdeu tudo que ele tem, né, tudo que ele tinha, não tem mais nada, ele precisa de uma ajuda, aí esse departamento de serviço social pode ajudar, né, ele está atravessando uma crise psicológica muito grande, enfim, o serviço social pode ajudar. Planejamento de pessoal, aí é uma coisa um pouco mais focada, né, mas para saber, não, mas tem que ter tantos funcionários, mas não sei o quê, diminuir, aumentar, diminuir quadro, enfim. Então, isso é o Departamento de Recursos Humanos, e esse texto ele é bem baseado em recursos humanos, que é a grande tratativa de modificação de uma empresa, né? Então ele fala, justamente essa área que tem que enfrentar um dos maiores desafios na modernização da empresa. Por quê? Porque tem que mexer, alterar pensamento das pessoas, né? O texto ele sugere, ele reflete também a necessidade de romper com o passado. Eu já falei, deixar de lado algumas experiências tradicionais e criar novidades e soluções criativas, né? Para fazer com que as empresas do futuro, ela, principalmente em relação à gestão dos recursos humanos, ela seja eficiente, né? Aqui tem uma tratativa sobre a empresa do futuro, né? Então, a empresa do século XXI, que nós estamos, começo, será organizada em torno dos seus processos e centrará seus esforços nos seus clientes. Então, e faz muito sentido. Nós, da área técnica, a gente tem muito que a técnica é a coisa mais importante. E isso é um erro, né? É uma miopia, né? Uma visão míope. Na realidade, isso não é verdade. Na verdade, o produto que nós fabricamos e o nosso trabalho é para atender o nosso cliente.
a coisa mais importante numa organização tem que ser o cliente, né? Então, as empresas que vão e estão, e hoje mesmo a gente já convive, são empresas que são focadas no cliente, e não mais nos seus processos, né? Ou ela pega e adapta seu processo para atender os clientes, para chegar no cliente. Então, são empresas, né, que tendem a ser ágil, enxuta, ou seja, sem gente a mais no quadro. Os seus jobs, né, esse job é um sentido muito amplo, mas a gente pode falar assim sobre suas atividades, seus trabalhos, seus trabalhadores, principalmente, exigirão conhecimento do negócio, né, ou seja, eles todos precisam ter conhecimento pleno do negócio, tem que ter autonomia, responsabilidade, não dá para ficar vigiando o trabalhador, né? Você atribui uma tarefa e assim, e a gente acredita, e mais do que acreditar, a gente conta que a pessoa vai fazer da melhor forma possível, né? E principalmente na capacidade da habilidade de tomar decisões. As pessoas têm que tomar decisão rápida e decisão certa, sem depender de pedir autorizações, né? De ficar fazendo aquela estrutura hierárquica que tem que chegar no presidente, para o presidente tomar a decisão. Então, isso é uma empresa moderna, uma empresa que digamos assim, uma previsão de empresas para esse século, que de certa forma é verdade, estamos caminhando exatamente para isso, empresas mais enxutas, e agora com essa pandemia a situação fica até pior, porque fica mais enxuta ainda. Agora vem uma parte que eu grifei aqui também, que eu queria que vocês pensassem, não haverá lugar para os empregados tradicionais. E é legal falar isso com vocês, porque o que é um funcionário, um empregado tradicional na visão de vocês? Não é? E eu posso até já adiantar. Aqui, no texto, um empregado tradicional é aquela pessoa que cumpre o seu trabalho. Ele cumpre, ele faz aquilo que foi pedido. Nada além. Isso não tem mais espaço. Então, cada vez menos espaço para pessoas assim, profissionais desse jeito, né? Até porque as empresas tradicionais, elas nasceram numa conjuntura de constância, regularidade, né, de estabilidade do meio, do ambiente. Principalmente porque, no passado, essa época que foi escrito esse texto, nós éramos, inclusive, ditadura militar, mas não por ser ditadura militar, não por isso, mas nós estávamos no governo militar e nós tínhamos reserva de mercado, os nossos produtos eram os nacionais, a gente tinha um desenvolvimento forte da indústria local e ela não tinha concorrente. Ela não tinha. Alguns anos depois desse artigo, né, década de... eu acho que foi 90, né? Isso aqui é de 79, 90. Então, 10 anos depois, 11, 12 anos, de 10 a 12 anos depois, entrou o Fernando Collor de Mello no governo, né? Na realidade, ele fez a abertura do mercado e naquele momento nós começamos a ter a quebra da reserva econômica, reserva de mercado. Então, por exemplo, cara, nós fabricamos computador? Sim, mas o chinês fabrica mais barato. Então, você não consegue baratear seu computador? Não, eu não consigo. Então, faz outra coisa, porque você não vai sobreviver. E aí todas as empresas que fabricavam computador no Brasil, quebrou. Né? Acabou, não tem mais. É tudo importado. Fabrica, mas a empresa é multinacional que está aqui no Brasil, não tem mais empresa nacional. Nós tínhamos. A Itautec, ela era uma empresa nacional que fabricava computador. Você até vê alguma coisa, né? Mas não que nem aquele tempo, né? Nós tínhamos vários segmentos, a gente tinha assim, nós fabricávamos fibra ótica no Brasil, nós tínhamos a tecnologia, ainda temos, né? Mas eu acho que hoje fibra ótica está sendo feita por empresas internacionais, né? Não deve fazer mais por empresa nacional. A empresa nacional ela foi perdendo, ele perdeu essa proteção que tinha no mercado, né? Mas já era previsto que iria perder, olha só que interessante, né?
a eficiência decorrente da especialização e a consequente estruturação em unidades especializadas estanques. Aliás, perdão, deixa eu voltar um pouquinho. As organizações tradicionais eram projetadas com constância, regularidades, né, com a versatilidade da empresa e com eficiência decorrente de especializações. É verdade, a tradicional, ela tinha uma estabilidade, e com a estabilidade ela conseguia também atingir a eficiência para aquela situação. E conseguia versatilidade, conseguia fazer de tudo. Mas o mercado globalizado, não permite mais esse modelo. Já na década de 90, a gente já vivenciou isso, né? Essa não permissão aí dessa estabilidade. Bom, o que era preconizado e a gente está vendo? O fim das relações duráveis entre empresas e empregados. Também era previsto um realinhamento e constante dos recursos para adaptação aos desafios internos e externos, e a definição do modelo de distribuição de responsabilidades e poderes nas organizações, né? Olha só, já era previsto lá em 79 que haveria o fim das relações duráveis entre empresa e empregados. O que nós estamos vivendo hoje, gente? Não é exatamente isso? É verdade que a gente está vendo por uma questão de crise econômica, essas coisas, mas na realidade já é uma coisa que já estava em curso, né? Por quê? Porque existe uma mudança. A empresa, esse modelo tradicional de empresa que a gente vê, contrata funcionário, ele cumpre horário, faz o seu serviço, e ele entra lá, ele aposenta na empresa, ele tem as promoções, tudo isso está com os dias contados. Porque para o mundo moderno, a empresa, para se adequar, ela precisa ter outras formas de trabalho. E principalmente porque ela precisa ter trabalhadores que são extremamente comprometidos com ela, criativos, né? E que, digamos assim, ele dê algo a mais, não só aquele trabalho convencional, até porque ninguém mais aguenta esse trabalho convencional, né? São máquinas que vão lá e fazem, você põe lá umas pessoas para apertar botão, alguma coisa assim, mas na realidade não é isso, né? O que a gente quer é outra coisa, a gente quer fazer um processo, trabalhar num processo onde a gente consiga criar, e é isso que é uma tendência de mercado, né? Para esse novo cenário, para tornar a empresa competitiva, né? Os desafios: quadro de pessoal enxuto, número muito menor de níveis hierárquicos, ou seja, não muito chefe, poucos chefes, novas formas de estruturação organizacional, uso intenso da terceirização. Isso era preconizado lá em 79, que haveria um uso intenso de terceirização, e a gente está enxergando isso, exatamente, não é? Aqui no Brasil, principalmente. Muitas empresas estão terceirizando, terceirizando, né? Não estou defendendo esse modelo, tá? Longe disso. Mas é uma coisa já que já se tinha conhecimento que aconteceria, né? E principalmente o desenho do organizacional baseado em modelo de negócio, e não exatamente em produto em si, mas modelo de negócio. Até para você ter uma certa versatilidade de atuação, né? Então, por exemplo, eu, Petrobras, não sou um fabricante de combustível. E é fato, tá? É fato. Eu, Petrobras, sou uma empresa de energia. E aí eu forneço combustível, que é uma das formas de energia, mas eu posso fornecer outro tipo de energia, tá? Eu, Petrobras, posso fornecer. Eu, Petrobras, eu posso queimar meu óleo e gerar eletricidade. Se a eletricidade for mais vantajosa a venda de eletricidade, por que eu não faço isso? Né? Aí eu sou fadado a só vender óleo e gasolina, porque eu sou uma empresa de combustível? Não, eu sou de energia. Eu vendo energia na forma de combustível, mas eu posso vender energia em outra forma possível. Posso vender energia na forma de calor para as empresas do meu lado, posso vender energia na forma de eletricidade, por que não? Né? Gente, até aí tudo bem? Tranquilo?
Beleza. Eu vou parar por aqui, porque já tá meio cansativo, né? Então eu vou parar por aqui, vou fazer um risco nesse negócio aqui, ó. Vou fazer um risco vermelho aqui. Parei aqui, tá? E a gente retoma na semana que vem esse texto aqui, terminamos na semana que vem, não tem problema, né? E faço mais uma síntese. De qualquer forma, eu devo colocar uma pequena atividade para vocês, não digo hoje, mas ou amanhã, eu devo colocar uma pequena atividade, mas assim, bem pequena mesmo, sabe? Um testezinho bem tranquilo, para a gente ir fazendo uma interação com vocês e tendo essa, como digo, tendo uma medição também de quem está participando e tal. Pode ser? Então, beleza. Gente, então, bom descanso para vocês. Até a próxima e muito obrigado. Tchau, professor.